Olá, muito bem-vindos a mais um Chá com Ideias no nosso canal Fragmentos Teóricos. A nossa conversa de hoje será com o professor Relações Públicas e grande conhecedor do Carnaval, principalmente o carioca, Alessandro Ostelino. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa... Solta a vinheta, Ivo! O Carnaval é uma festa que tem origem na Antiguidade. A partir do ano de 590 d.C., a Igreja Católica adotou a festa como uma antecipação da Quaresma, já que o Carnaval acontece 3 dias antes do início da Quaresma, da quarta-feira de cinzas. A festa tem a origem, o Carnaval é uma palavra que tem origem no latim que chama carna vale, que significa a deusa carne. Portanto, o Carnaval é uma festa pagã, de divertimento, de prazer, de sexo, de orgia. Bem, é sobre essa festa que nós iremos falar hoje aqui no nosso canal. Alessandro, eu queria te perguntar, de cara, assim, o Rio de Janeiro é famoso por apresentar o maior desfile de carnaval do mundo, né? Mas quando que surgiu essas escolas de samba do Rio? E antes das escolas de samba, o que existia no Carnaval Carioca? Sim, as escolas de samba, elas surgiram no final dos anos 20, né, com a primeira escola Deixa Falar, que ela vai existir em torno de 2 a 3 anos, e no início dos anos 30, né, seguindo a sequência. Portela, sendo a primeira escola de samba, depois da extinção da Deixa Falar, Mangueira, Império Serrano e o Salgueiro. Então estão lá até hoje há quase 100 anos, então. Justamente. Olha, então nós temos desde os anos 30 essas escolas que são as matriarcas do samba. E antes das escolas, como é que era o Carnaval Carioca? Isso que antecedeu as escolas de samba, primeiramente foi o Intrudo, que é o primeiro movimento carnavalesco que vai chegar ao Rio de Janeiro, né? E a gente vai ter o Rio de Janeiro como a porta de entrada do Carnaval. Então, trazido da Europa, esse intrudo, que é uma brincadeira, né, de atirar bexigas de água nas pessoas. Ah, aquela festa portuguesa, de Justamente. farinha, ovo, tinta. Isso. Entendi. Né? E logo na sequência, o intrudo ele vai ser marginalizado e outros movimentos vão começar a surgir na cidade do Rio de Janeiro. Né? Os cordões, as grandes sociedades carnavalescas, os blocos e os ranchos, que vão dar origem às escolas de samba. E Ostelino, esse concurso, esse desfile das escolas de samba do Rio, sempre foi um concurso ou antes era só uma brincadeira? Ele sempre valeu dinheiro, notas, tinha regras, sempre foi assim? Sempre teve um caráter de disputa, mas a regulamentação vai acontecer com a evolução do processo. Né? A gente tem nesse cenário essas 4 escolas de sambas, que são as matriarcas, né? A Portela, Mangueiro, Império Serrano e o Salgueiro. E depois, nos anos 70, você tem uma quebra, que é o que a gente brinca, né? Inclusive tem um autor, Fabato, que intitulou o livro dele como um trio de penetras que invadiram a festa. Que é com o surgimento da Beija-Flor, quebrando, né, esse grupo de campeãs, a Mocidade Independente de Padre Miguel e a Imperatriz. Mas sempre com caráter de disputa, né, até de notariedade. Se é que pode existir uma crítica a esse desfile das escolas de samba, ela passa a existir quando esse desfile começa a ser transmitido pela televisão. E aí vem a crítica dizendo, então a festa não é mais uma festa popular porque virou cultura de massa, já que ela passa por esse filtro midiático. O que você pensa sobre isso? Olha, tem um desfile, né, que vai ser um marco disso, que a São Clemente ela faz uma crítica ao próprio Carnaval quando ela leva para a avenida um enredo que fala em samba sambu, para mostrar a mercantilização da festa, como que aquilo está sendo comercializado e faz uma associação do produto carnaval com os produtos midiáticos. Né? Então o próprio sambista ele tem a consciência disso. Mas é muito importante quando a gente olhar para as escolas de samba do Rio de Janeiro, não se limitar somente ao conhecimento do grupo especial. Que além do grupo especial nós temos os grupos de base. E os grupos de base funcionam ainda com um carnaval mais tradicional, mais popular, né, voltado mais para a classe periférica. Entendi. Ostelino, assim, o carnaval sempre causou alguma polêmica, né? Eu lembro do Joãozinho 30, quando ele era carnavalesco da Beija-Flor, onde ele ficou 17 anos,
quando ele trouxe aquele desfile polêmico da Beija-Flor, que trazia o Cristo Redentor como um mendigo. E aí foi censurado, teve que cobrir o Cristo Redentor, e ele, sob protesto, ele trouxe o Cristo Redentor para a Avenida coberto, né? Num enredo que, se não me engano, como é que chamava? Ratos e Urubus, larguem minha fantasia, justamente. Em 1989, né? Este ano, a Mangueira também está vindo com um samba enredo bastante polêmico, principalmente por causa de protestos de grupos religiosos contra esse enredo da escola de samba, que propõe uma visão de um Cristo pobre, preto, favelado, ou seja, mais próximo da realidade daqueles que produzem o carnaval do que qualquer outra coisa, né? E aí isso causou uma reação e, na verdade, eu até peguei o samba enredo da Mangueira, porque o samba em si parece uma oração, né? Uma adoração a Deus, né? Mas tem uma frase do samba enredo que fala: favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Eu acho que essa estrofe, essa frase dentro do samba é que causou toda a polêmica. É bem provocadora, né? Por quê? O samba não pode fazer política, não pode ser uma crítica social, ele tem que ser o quê? Só uma olalaô, 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 o samba não pode evoluir para essa crítica também? Como é que fica essa história? Se a gente pensar o carnaval de uma forma mais ampla, a gente vê que as escolas que têm essa linha mais de crítica, Caprichosa de Pilares, São Clemente, são as escolas que já têm essa pegada, né, que sempre trouxe algum enredo de ordem mais crítica, mais brincalhão para a avenida. Quando você coloca isso numa escola mais tradicional, e principalmente mexendo com a figura de Cristo, eu acho que a sociedade de alguma forma fica incomodada com isso, né? O mendigo que obrigatoriamente foi coberto pela Beija-Flor, né, por ordem da igreja, se transformou num símbolo do carnaval. É uma das imagens que sobrevive ao longo do tempo. Uhum. E a Mangueira, em 2017, falou sobre a fé do povo brasileiro, né? O enredo chamava Só com a Ajuda do Santo, e ela tinha um tripé, que de um lado era Jesus Cristo, do outro lado era Oxalá. Uhum. E a igreja tentou censurar essa imagem de Cristo, de certa forma. Tentou não, acabou interferindo que esse tripé ele foi para o desfile oficial e não foi para o desfile das campeãs. Então o que se percebe não é nenhuma intenção política, né? Acho que o maior incômodo da sociedade é buscar a apropriação da imagem de Cristo pelo carnaval. Como se o carnaval ele fosse despido de seriedade. Como se ali não houvesse arte e a figura de Cristo pertencesse, né, a um extrato da sociedade que ninguém mais pudesse tocar. Ou que o carnaval pudesse estar ridicularizando Deus, o Cristo. A ideia da sociedade é essa? Eu acho que a sociedade brasileira, no primeiro momento, ela tem essa reação. Né? De que o carnaval, como é uma festa pagã, não é lugar para colocar Deus no meio da história. Justamente. O que a gente ouve de forma corriqueira, fala assim, aí já é demais falar sobre Cristo. Né? Mas se você pensa, e aí é muito mais das palavras do próprio Leandro Vieira, no carnaval como uma manifestação artística, Cristo é representado em vários segmentos artísticos. Né? Uhum. Na pintura, no cinema, já virou tema de telenovela. Por que ele não pode ser representado pelo carnaval? Uhum. Né? Eu até vi uma declaração do Leandro Vieira, que é o carnavalesco da Mangueira, justamente, né? Ele falando, desculpa, se é proibido sambar para Deus, eu peço desculpas, né? Assim, quer dizer, qual é o problema de você fazer uma festa popular, né, homenageando Deus? Assim, eu não entendo, assim, eu não consigo entender onde que está o problema, e eu temo em achar que a questão não é religiosa, que a questão é mais política do que religiosa, sabe? Eu fico pensando, principalmente por causa dessa estrofe, né, quando fala nem Messias de armas na mão, sugere esse Messias como sobrenome do Jair Messias Bolsonaro, né, do próprio presidente, e talvez isso melindrou mais os conservadores e apoiadores do presidente, né? Porque no começo do samba ele fala: Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade, Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja
quanta maldade. Quer dizer, eu acho que isso é muito mais um pedido de socorro, muito mais uma oração do que qualquer teor de afrontamento a uma fé, a uma religiosidade. Bem, essa pelo menos é a minha opinião. Não resta dúvida que o enredo é muito interessante, né? Você acredita que a Mangueira possa sofrer algum tipo de censura, ou retaliação, ou protesto por causa desse enredo? Se a gente pensar no enredo da Mangueira, nós temos duas questões muito importantes para serem reveladas aí. Primeiramente, que as pessoas julgam a escola de samba só por saber o título do enredo que ela vai levar para a avenida. E o que antecede ao samba enredo é justamente a pesquisa e a construção da sinopse, que é o texto base que vai orientar o desfile. Sim. Se você recorrer à sinopse ela é extremamente fiel à vida de Cristo. Como Cristo nasceu, como que ele foi crucificado, e logo na sequência a representação de Cristo, né, a associação dele às minorias. Então a sinopse ela passa totalmente isenta disso. A construção do samba enredo é uma construção feita pela própria comunidade. A comunidade se enxerga nesse Cristo representado. Então, ou seja, esse enredo ele está trazendo à tona uma quebra de uma imagem de um Cristo que foi pintado, né, branco, o embranquecimento do Cristo apropriado pelas instituições. Olho claro, cabelos lisos. Justamente. E principalmente, na atualidade, apropriado pelas instituições políticas. O Cristo de hoje, parece que ele dá uma legitimidade para as pessoas fazerem algumas coisas que não são totalmente cristãs. Então, o que o Leandro está propondo é justamente isso, é o questionamento disso. Em várias entrevistas ele colocou que a arte serve para refletir. Sim, inclusive ele coloca, e se Cristo voltasse preto, pobre, favelado, ele seria o quê? Preso? Seria condenado? Sim. Assassinado novamente, como foi da primeira vez? Como é que seria essa história? Justamente. A questão que faz a referência de Messias de arma na mão é justamente esse confronto. Cristo é o sujeito que prega o armamento? Cristo é aquele que prega que você deve agredir o seu irmão? Ou Cristo é aquele que une, né, que traz harmonia? E principalmente representando uma comunidade favelada da Mangueira, de negros, de pobres, né, de pessoas excluídas da sociedade, o Cristo não estaria estendendo a sua imagem para representar essas pessoas? E num lugar onde a violência talvez seja mais preeminente do que no restante da cidade, né? No Rio de Janeiro, os morros têm um domínio de milícias, de facções de tráfico, onde arma é um lugar, é um objeto comum que a população convive com ele sob ameaça o tempo todo. Né? Não me causa incômodo o fato do enredo do enredo ter se tornado algo polêmico. Porque a arte serve para isso. Isso mesmo, é expressão. Justamente, para provocar um incômodo, para provocar uma reflexão, né, para a gente poder repensar que sociedade é essa, né, o que nós construímos em termos de imagem de Cristo. É lógico que a gente está falando muito da Mangueira, porque o que deu mais polêmica foi esse samba enredo da Mangueira. É o enredo mais falado, o enredo mais falado. Mas as outras escolas também têm uma importância, uma representatividade. Alguma outra está trazendo alguma polêmica, mesmo que não seja nesse mesmo sentido, Ostelino? Não se chamaria necessariamente de polêmica, mas todas as escolas estão colocando, de certa forma, o dedo da ferida. Né? A São Clemente está vindo com o enredo do Conto do Vigário para mostrar como que o Brasil tem essa cultura de passar o outro para trás, né? Com um desfile totalmente mais irreverente, mais provocativo, inclusive trazendo à tona a questão da fake news, que estava presente nas eleições eleitorais, vai estar presente no desfile da São Clemente. Né? E esse ano de novo que tem eleição, é bom ficar atento, né, com as fake news, que isso é um câncer na mídia, né? Justamente. É bom saber. Nós temos a Grande Rio com um enredo maravilhoso, né, falando de Joãozinho da Gomeia, que é o rei do candomblé. Então ela vai estar pregando também a questão da tolerância religiosa. O samba dela fala, eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé. Né? A Portela, né, na defesa dos índios. Então, se a gente passar um pente fino nas escolas de samba do Rio de Janeiro, todas elas, de certa forma, estão buscando alguns temas sociais. Uma discussão, uma reflexão mesmo. Trazendo essas provocações. Talvez essa questão da religiosidade pegou tanto pelo fato do prefeito do Rio ser um bispo da Igreja Universal. É uma série de fatores. E assim, eu estou falando isso porque é reconhecidamente que existe uma predominância de uma religiosidade afrodescendente
né, nas escolas de samba, né? Justamente. Geralmente são de Umbanda, do Candomblé, dessas religiões de matrizes africanas. E isso parece que entra em choque direto, apesar do Brasil ser um país laico, é bom que a gente lembre disso o tempo todo, né? Mas pode ter sido por esse motivo também, né? Aí a coisa se misturou com a política, com a religião, e essa figura do prefeito como um bispo de uma igreja evangélica talvez tenha contribuído para isso, né? E paralelo a isso, especificamente na Mangueira, o Leandro sempre faz uma referência à religiosidade. A gente vê que não necessariamente ao catolicismo, mas as religiões de forma geral, ele sempre busca trilhar, né, uma linha de criação em cima disso. E tem esse contexto que o bispo é prefeito da cidade e que a cidade tem um volume muito grande, né, de evangélicos. As escolas de samba começaram a passar algumas dificuldades em função disso, né? Baianas se desligaram das escolas, que o pastor não permitia isso. Então isso começou a entrar para o cotidiano. Então quando você traz essa temática à tona e pergunta, peraí, quem é o Cristo da atualidade? Então, você está gostando da nossa conversa? Então inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo e não esqueça de acionar o sininho para receber todas as nossas postagens. Ostelino, a gente está falando muito do carnaval carioca, mas eu queria puxar um pouco o carnaval de Belo Horizonte, que vem crescendo muito nos últimos anos. Este ano, Belo Horizonte está esperando cerca de 5 milhões de foliões nas ruas. E aí eu queria te perguntar, eu me lembro quando eu era criança, minha mãe me levava para assistir desfiles de escolas de samba em Belo Horizonte e os desfiles eram grandiosos e muito bonitos. E isso parece que se perdeu no meio do caminho. Faltou dinheiro para as escolas, o que faltou? Será que ainda existe a esperança de Belo Horizonte poder voltar a assistir grandes carnavais, grandes desfiles de escolas de samba e o carnaval de Belo Horizonte crescer também nessa parte, como cresceu no carnaval de rua? Primeiramente a gente tem que tratar o carnaval de uma forma política, né? Existe um interesse político em cima do evento. Por muitos anos a cidade foi intitulada como não tivesse vocação para o carnaval, né? Não se tinha nada na cidade. E, por incrível que pareça, Belo Horizonte já teve o segundo maior desfile de escola de samba do sudeste do país, né? Do país, de forma geral, você tinha o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo sinalizando, né, um certo crescimento. Mas como as escolas não tiveram recursos nem incentivo, então nós ficamos estagnados. Mesmo assim, né, a gente precisa dar mérito para as escolas de samba de Belo Horizonte. Elas resistiram, desfilaram, né? Até hoje. Na periferia da cidade, quando todo mundo saía da cidade, elas estavam na Amor ao samba, mesmo. Sim, na Via 240 e tudo mais. E mais do que isso, grandes profissionais saíram das escolas de samba de Belo Horizonte e foram para o Rio de Janeiro. Um exemplo clássico desse, que a gente ouve de forma corriqueira, é o Roberto Zaniek, né, que trabalhou em Belo Horizonte, fez carnaval na Mangueira, na Grande Rio, e outros profissionais também, aderecistas. Só que a gente não tem esse elemento, a gente não enxerga na escola de samba como uma identidade nossa ainda. Entendi. E se a gente olhar para a cultura da escola de samba, você tem Espírito Santo com um grande carnaval, São Paulo com o maior carnaval de escolas de samba, em Manaus você tem um sambódromo, né? Você tem em Pernambuco, em Olinda, uma escola de samba fortíssima. O que falta para o Belo Horizonte é valorizar mais isso. A questão da ocupação do carnaval de rua é um movimento que eu enxergo que vem acontecendo há alguns anos. Não aconteceu somente em Belo Horizonte, aconteceu no Rio de Janeiro, por mais que o Rio de Janeiro tenha essa vocação do carnaval, mas esse crescimento das ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo e Belo Horizonte vieram crescendo, né, de forma conjunta. O Rio, por várias questões, inclusive questões políticas, está passando por um esvaziamento das ruas, falta de incentivo, e Belo Horizonte vem crescendo. Então eu acredito que quando você tem esse incentivo, todo mundo ganha. O bloco ganha, o bloco caricato, a escola de samba, e a tendência realmente é se transformar em algo maior. Sim, as pessoas têm que entender que o carnaval, além de ser uma grande diversão para quem vai brincar o carnaval, é algo economicamente bastante rentável para a cidade, né? É importante para a economia da cidade esse tipo de festa, né? Os turistas trazem dinheiro para a cidade e isso é importante para o crescimento da economia do município também, né? Sim, a gente precisa reconhecer, né, nessa festa, nessa identidade, e deixar para trás um monte de rótulos que a gente colocou no carnaval o tempo inteiro, né, e achando que é algo somente desproposital, que não existe seriedade, que não existe algo, né, estrutural por trás disso. Você tem um conjunto, né, de elementos ali econômicos, culturais, sociais, que estão nesse caldeirão aí. Sim.
Voltando, uma última pergunta sobre a questão da Mangueira. Você acha que ela pode sofrer algum tipo de retaliação por causa desse enredo? Assim como sofreu o Joãozinho 30 lá em 89? Ou isso vai ficar só nesses protestos, nessas falácias de religiosos, de grupos religiosos contrários e para por aí? Acho que diferente de alguns projetos passados, a proposta do Leandro não é afrontar ninguém. Né? O enredo por si só ele já traz algumas questões que vão ser debatidas, discutidas e alguns posicionamentos. E que bom que essas narrativas estejam dentro das escolas de samba. Né? Que a sociedade possa se pensar através do desfile de escola de samba. Que as pessoas possam respeitar isso também, né? Sim, justamente. E em relação especificamente a uma possibilidade de ser censurada, de ter algum problema dessa natureza, acho que a Mangueira foi muito estratégica. Ela abriu o barracão dela, convidou vários líderes religiosos, né? Teve um grupo visitando, e nenhum deles apontou nada que estaria ali desrespeitando a figura de Jesus Cristo. Ah, que ótimo. Né? Mas mesmo assim a escola ainda trabalha, né, de uma forma preventiva, porque existem os extremistas. Né? Até porque o fato que aconteceu com Portas do Fundo foi associado muito ao enredo Mangueira, pela proximidade, né? O lançamento do enredo ser feito em julho, o episódio Portas do Fundo ser na época do Natal. Na época do Natal, mas são situações e contextos diferentes. Né? Portas do Fundo tem a ideia de ser cômico, de brincar, e a Mangueira, a proposta do enredo dela não é esse. Sim, é até interessante você falar do Porta dos Fundos, porque, só um parêntese, no ano anterior o Porta dos Fundos também fez uma sátira a Jesus Cristo. Só que naquela época ele não tinha colocado Cristo como homossexual. Eu acho que o que incomodou esse ano foi o fato de Cristo ter sido colocado como homossexual. E a grande questão que se coloca é, e se Cristo fosse realmente homossexual, você perderia a fé em Cristo por causa disso? Né? Bem, é bom ficar essas reflexões, as pessoas têm que aprender a respeitar a diversidade, a alteridade, né? Porque é assim que a sociedade democrática tenta viver, né? Bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu adorei a nossa conversa aqui. Eu queria muito te agradecer, Alessandro. Né? Foi super esclarecedor, a gente aprendeu um monte de coisa e é sempre um prazer receber pessoas como você aqui no nosso Chá com Ideias. Ok, muito obrigado. Tchim, tchim.